Olá, turma. Tudo bom com vocês? Vamos para a nossa segunda aula do nosso quarto bimestre, não é isso? Bom, na aula de hoje, vou estar trazendo para vocês o conteúdo gramatical da unidade 7. Nós vamos falar sobre o reflexive pronoun, os pronomes reflexivos em inglês. O conteúdo vai estar lá na página 46 a 48. Trouxe aqui para vocês o conceito, onde eu irei explicar o assunto, bem como orientar o exercício, nas páginas 47 e 48. Então, vamos que vamos. O nosso conteúdo gramatical é o reflexive pronoun, pronome reflexivo, e tem como objetivo compreender o uso dos pronomes reflexivos em inglês. Então, assim, os pronomes reflexivos, eles têm a mesma função, né, que a nossa língua. São aqueles pronomes utilizados para indicar que o sujeito pratica a ação, ele mesmo. Porém, em inglês, eles vão classificar quanto à sua função. E aí a gente vai observar o uso em 3 categorias diferentes, certo? Então, a gente vamos observar aqui. Eu trouxe aqui a tabela. O primeiro passo é que vocês memorizem, né? Desde já, a palavra self significa eu mesmo, né? Eu mesmo. Então, ela vai ser agregada a os pronomes possessivos no inglês, né? Aliás, os adjective pronomes, os pronomes adjetivos em inglês, que vocês conheceram no capítulo passado, mais a palavrinha self. Ambas no singular e no plural. No plural, ela vai ter só aquela terminação, né? Onde o F termina com, troca lá pelo VES, aquela regrinha simples de fonética, né? De plural. Bom, então aqui nós temos na tabela da esquerda, nós vamos ter aí, na tabela da direita, né? Para vocês, a gente vai ter aqui os pronomes, o subject pronoun, né? Os pronomes I, you, he, she, it, we, your, they. Nós temos aqui os pronomes sujeito, e aqui nós temos a correspondência dos pronomes reflexivos, né? Myself, eu mesmo, né? Yourself, você mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, ele ou ela, para coisas ou objetos, ela mesma. Yourselves, nós mesmo. Yourselves, vocês mesmo. Themselves, eles mesmos. Então, aqui nós temos as ideias, né, correspondentes a singular e plural. Perceba a terminação. A correspondência aqui do quadrinho, vocês precisam memorizá-los, né? Primeiramente, memorizá-los para poder utilizar a sua correspondência dentro da frase, né? A observância, a relação de sujeito que se tem o pronome reflexivo e a frase escrita, como a gente vai ver abaixo. Nós vamos falar agora, pessoal, dos 3 casos em que ocorre e em que se classifica os pronomes reflexivos, certo? Então, os reflexive pronomes, os pronomes reflexivos, eles são usados em 3 casos e também classificados em 3 funções. A função reflexiva, a função enfática e a função idiomática. Como é que se difere todas as 3 aqui? Na nossa língua, pessoal, a gente utiliza apenas com essa função. A gente utiliza o pronome reflexivo no português apenas com essa ideia aqui, ó, de o sujeito praticando a ação ele mesmo. Então, a gente vai utilizar o se, né, o nos, como pronome reflexivo, dentre outros. Mas, geralmente, na nossa língua, vai utilizar apenas com essa função reflexiva. Essa função enfática e a idiomática, ela vai ser propiciada aqui da língua inglesa, certo? Então, vamos ver aqui. Primeiro caso. Quando o sujeito sofre a ação, ou seja, ele mesmo pratica e sofre a ação. Classificamos como a função reflexiva.
Ou seja, aqui é no caso mais comum, né, de utilizar, de diferenciar, de relacionar aqui a língua inglesa com a funcionalidade da nossa língua. Então, nós temos aqui, por exemplo, Mary saw himself in the mirror. Maria se viu, ou se olhou, né, se viu no espelho, ou seja, ela mesma praticou a ação de se ver no espelho. Vamos observar o seguinte, pessoal, ó. Perceba que Maria aqui é a terceira pessoa singular, feminina. Então, eu vou utilizar o pronome correspondente, que é himself, correspondente à terceira pessoa singular feminina. Agora, detalhe, pessoal. Na função reflexiva, além da tradução, eu posso trocar aqui himself pelo se, né, em terceira pessoa. Se for no caso de primeira, pelo nos. Então, são pronomes que têm essa finalidade, exerce a função de refletir a ação praticada pelo sujeito, ok? No caso aqui, eu coloquei como pontinho, ó, nessa função reflexiva, o pronome é usado após o verbo e concorda com o sujeito, a função mais comum, né? Então, aqui, ó, onde está o verbo ver, né, que é viu, e eu estou aqui, após o verbo, o pronome reflexivo, certo? Então, nós temos aqui a função reflexiva desse pronome. No segundo caso, pessoal, esse caso aqui, geralmente, quando se traduz, quando eu vou traduzir uma frase em inglês com essa função efática, eu não traduzo o pronome reflexivo, porque senão vai ficar totalmente estranho. Como o próprio caso diz aqui, é para dar ênfase, certo? Então, é uma propriedade aqui da língua inglesa. Por exemplo, ó, quando os pronomes reflexivos são usados como efático para enfatizar o sujeito, nós temos a função efática. Dá uma observada aqui no exemplo que eu dei abaixo. Ó. The man himself painted the house. O homem pintou a casa. Vocês perceberam aqui que himself está sendo atribuído aqui para ele, né? Que the man é ele em terceira pessoa. E percebam que na tradução, se eu for traduzir aqui, não precisa eu traduzir com esse himself, porque ele é utilizado aqui só para enfatizar que o homem pintou a casa, né? Que ele pintou a casa. Então, a função desse pronome aqui é só para deixar a frase mais, aliás, a ação mais identificada ao sujeito, the man. Mas na tradução da nossa língua, eu não posso dizer o homem se pintou, ó, não tem como, o homem se pintou a casa sozinho. Não, não dá certo a tradução, como é o caso da frase anterior, né, da função reflexiva. Então, ao traduzir aqui, eu vou traduzir apenas o homem pintou a casa. E qual é a função desse pronome aqui? Ó? Enfatizar. Enfatizar que aquela ação foi praticada pelo sujeito. Ok? Apenas essa é a função desse tipo de uso do pronome reflexivo, que é o segundo caso. Ok? E qual é a característica na frase, na posição da frase? Bom, na função enfática, o pronome pode vir após o sujeito ou no final de frase. Galera, geralmente ele vai estar sempre após o sujeito, ok? É muito difícil ele vai vir no final de frase. E se ele vier no final de frase, ele não vai, vocês não vão confundir com esse terceiro caso aqui, porque ele não vai trazer a função, a preposição by, ok? Então, assim, mas geralmente a maioria das frases que eu encontro, eles vão estar mais ou menos nessa categoria aqui, ó, sempre após o sujeito. Ok? Fiquem atentos a isso. Se caso vocês encontrarem ele ao final da frase, perceba que ele não vai estar com essa preposição aqui by, ok? A gente vai ver agora há pouco. Então, ó, função enfática serve apenas para enfatizar que a ação foi praticada lá pelo sujeito. Quando eu vou traduzir para a nossa língua, a gente não traduz o pronome reflexivo, né? Apenas a ação que o sujeito praticou. Só um exemplo. The man himself painted the house. O homem pintou a casa. Pronto, não vou traduzir
o reflexivo, beleza? Terceiro caso. Nesse terceiro caso aqui, pessoal, quando a construção de by mais o pronome reflexivo é sinônimo de alone, sozinho, temos a função idiomática. Pronto, aqui é um exemplo claro que no inglês ele poderia muito bem trocar pela palavra alone, tranquilo, certo? Ele vai usar também como uma particularidade da língua, certo? Ou o exemplo aqui, ó. Mary washed in the car by herself. Maria lavou o carro sozinha. Então, eu vou traduzir by herself pela palavra sozinha. Então, esse tipo de função aqui é chamado de função idiomática, ok? Onde eu vou estar sempre acompanhado da preposição by mais o pronome correspondente, certo? Essa é uma particularidade da língua e é formada pela preposição by mais o reflexivo, o pronome reflexivo correspondente. Beleza? Então, fiquem atentos aqui, ó. Eu vou traduzi-la como a palavra sozinho, ok? Então, Maria lavou o carro sozinho. Ela mesma lavou o carro sozinho. Então, veja que essas duas funções aqui, ela ocorre de maneira diferente da nossa língua, né? Essa função, esse caso 2, esse caso 3 aqui, a gente não tem uma correspondência na nossa língua, porque nós utilizamos os pronomes reflexivos apenas realmente com a função de refletir a ação praticada pelo sujeito. E no inglês ele acrescenta mais dois casos, né? Que é para dar ênfase, a função enfática, e para indicar que o termo, né, a ação foi praticada sozinha pelo aquele sujeito. Ok? Lá no livro, pessoal, lá na página 46, vai estar exemplos mais detalhados. Vocês vão ler com calma, né, após assistir esse vídeo, e aí vocês vão estar preparados para a conclusão do exercício da página 47 e 48, certo? Então, deixa eu explicar para vocês por aqui o exercício. Ó, nessa primeira questão aí, vocês vão preencher, né, super reflexive pronoun. Preencha com os pronomes reflexivos. O que é que vocês têm que observar, pessoal? Observar sempre o sujeito da frase para aí colocar o reflexivo correspondente. Então, na primeira frase aqui, eu vou ter eu fiz o lanche, né? Fiz o lanche. Então, aqui eu vou utilizar, perceba que aqui vai ser com a função, apenas a função enfática, né, pessoal? Tá depois do sujeito. Então, aqui eu preciso usar o myself, porque o myself corresponde aqui ao sujeito I. Ó, perceba aqui onde está o sujeito, ó, your, então você irão colocar aqui, né, o pronome correspondente ao sujeito. Ó, o sujeito aqui, the man. Nessa questão aqui, vocês não vão precisar observar a função, apenas a correspondência do pronome reflexivo ao sujeito. Então, fiquem atentos, né? Ó, the man é o sujeito, I é o sujeito, the students, perceba que está no plural, Peter, certo? Ceci and I, aqui, ó, Cecília e eu, então somos nós outros, né? Jéssica, pronto, então aqui vocês vão perceber apenas a correspondência do pronome reflexivo e o sujeito. Já nessa segunda, aqui na segunda vocês vão marcar as colunas, né? Ele colocou aqui as três funções, a idiomatic function, reflexive function e emphatic function. Ou seja, a função idiomática, reflexiva e enfática. E aí vocês vão colocar a correspondência, né? Ler a frase, perceber a posição, principalmente a posição do sujeito, né? Ó, percebendo aqui essa letra B, ó, the man himself took the picture. Perceba que aqui, ó, the man é o sujeito e o pronome reflexivo vem antes do verbo, após o sujeito. Então, a gente percebe aqui que ele é um pronome enfático, né? Apenas enfatizando. E aí vocês vão observar, ok? Observam o uso e, ó, a correspondência nas características que foi
colocada por mim e que está lá na página 46, beleza? Terceira vocês vão completar a tabela, né? Observando aqui os pronomes sujeito e o pronome reflexivo. Tá bem simples aí. E essa quarta é uma questãozinha que vocês irão traduzir. Coloquei só o enunciado dela aqui no scanner. Vocês vão traduzir a frase, a letra A, B e C, vocês vão passar para o português, né? A letra A lá tá Mary cooked by herself. Maria cozinhou sozinha, né? E aí a letra B e a C. Ok? Essa quinta é aquela que vocês, tá lá na página 48, vocês irão escrever correct ou incorrect. Correto ou incorreto. Então, lê a frase, observa o uso do pronome reflexivo e diz que está correto ou incorreto. Sempre observando o uso do pronome reflexivo, beleza? A correspondência. Por exemplo, nessa daqui, ó. He made himself a cake. Perceba que himself é correspondência de terceira pessoa singular masculino. Então, está correto aqui. Ok? Essa sexta, vocês vão escolher uma alternativa, né? Dentre as propostas aqui, vocês vão escolher, marcar o X, aqui completa corretamente a frase. Beleza? Então, eu trouxe aí a primeira questão, né? Perceba aí a letra A. Luz, doesn't know how to make a cake. I will do. Ó, perceba que eu estou utilizando aqui, ó, o que é que eu tenho que observar? O sujeito é esse aqui, a frase, né? Lucy não sabia, e aqui vocês vão observar que na frase o sujeito vai estar aqui. A proposta que eu vou colocar é sobre esse aqui, ó, que já finalizou a primeira frase, o ponto, não vou observar essa daqui. Então, logo, já trazendo aqui, eu vou precisar utilizar o myself, né? Para fazer a correspondência do sujeito I. Ok? Bom, então nosso exercício é esse. Antes de vocês fazerem a atividade, eu peço que leiam a página 46 para que vocês possam conceituar melhor o que foi discutido aqui por mim, certo? Um abraço e aguardo vocês no nosso horário.